da maconha, né? A resposta é não, não é isso que eu vou conversar. Por que não? Porque essa história de que maconha não tem nenhum problema e que é seguro não é tão clara assim quando você vê na literatura médica. Você tem efeitos adversos do uso a longo prazo, com alterações cognitivas, alterações neuropsicológicas, principalmente em adultos jovens e adolescentes, alteração de função executiva. Então, assim, alguns papers, algumas evidências apontam que usar cannabis não é tão seguro assim. Então, você vê em relação à depressão, o risco é aumentado, ideação suicida, tentativa de suicídio, isso aqui, publicado no JAMA Psychiatry em 2019. Também um outro artigo que achei muito importante, publicado no Lancet Psychiatry em 2019 também, que o uso diário de cannabis aumenta em 3,2 vezes o risco de psicose e que se parasse de ter cannabis de alta potência, se reduziria em 12% as psicoses do mundo. 30% em Londres e 50% em Amsterdã. Então, que não é tão tranquilo assim essa questão de usar cannabis, como se às vezes apregoa. Então, nós vamos falar de dois compostos que estão na cannabis, o THC e o CBD, principalmente. O THC, especialmente para epilepsia, parece, por algumas evidências, que pode reduzir o limiar para a crise, e ele é o que dá o efeito psicoativo, que dá o barato da cannabis. O CBD, por outro lado, é o que teria o efeito antiepilético, isso já foi demonstrado em vários modelos experimentais. Em epilepsia, essa descrição do efeito antiepilético durante seu primeiro relato mais bem feito, que é de Reynolds e Gowers, em 1870. E durante foi em 2013 essa mocinha, essa menina, a Charlotte que levantou todo esse alvoroço em que foi usado, ela tinha uma epilepsia de difícil controle, assim de Dravet, e depois do tratamento ela melhorou muito. E isso foi para a imprensa, como você foi a CNN que mostrou documentários. Isso virou um artigo científico, eu nunca vi isso, mas esse artigo científico, esse artigo publicado na Epilepsia é pelo médico e pela mãe dessa menininha. Então, isso criou um maior alvoroço lá nos Estados Unidos, e o marco aqui no Brasil é essa menina, a Annie Fisher, que a mãe dela trouxe na mala canabidiol, começou a usar para a menina, ela melhorou bastante, reduziu as crises, ela coloca até um milagre, e aí começou uma briga, quando ela foi comprar de novo foi barrado pela vigilância sanitária, e aí ela fez o Huawei em Brasília, passeata, isso bateu na Anvisa para liberar o canabidiol, virou reunião da Anvisa. Nesta época, em 2014, quando você fazer uma revisão de literatura sobre as evidências para tratamento de epilepsia, que foi a briga toda, você tinha 4 artigos publicados, que tinham 4 pacientes num grupo, 5 no outro, 7 um, 7 outro, ou seja, a evidência era pífia, teve estudo que não teve melhora das crises, 2, se não me engano, desses 4 eram negativos. Então, assim, não tinha evidência nenhuma para usar canabidiol naquele momento, vamos dizer, científico. Eu destaco esse paper é um dos 4 lá, foi feito em 1980 aqui no Brasil, com colaboração do Dr. Rafael Mecholan. Eu conheço o primeiro autor, o Gilmar, foi meu professor no segundo grau, ele depois mudou de São Paulo. Tem alguns colegas da neurologia brasileira, o Rubens Gagliardi, o Dr. Carlini, então assim, isso já é antigo e envolveu o Brasil. Mas nessa conversa, então, em 2014, o CRM liberou o uso para epilepsia, a despeito dessa quase ausência de evidência, com uso compassivo, com cadastro, acompanhamento, termo de consentimento. Essa foi a resolução que o CFM fez. E, na sequência, a Anvisa liberou a importação de uso de canabidiol sob prescrição médica. Então, para mim, esse ponto inicial é um ponto bem complicado, porque a pressão da mídia e dos pacientes foi superior às evidências, mas foi aí que começa a história toda. E a gente começa com produtos sendo importados, que era esse negócio aí, essa pastinha que tinha, sei lá, um tanto de canabidiol, que você dava um teco para o paciente, umas com 21, outras com 19,5, numa colherzinha, misturava no Danone, era assim que a coisa começou aqui no Brasil, não tinha concentração, e já desde o começo tinham cartas do FDA falando que esses produtos que estavam sendo importados, nos Estados Unidos não são produtos, não são remédios,
são produtos de over the counter, né, que fica no balcão, que não precisa de receita médica para comprar, e que muitos não tinham canabidiol em quantidade adequada ou nem sequer tinham canabidiol. Então tinha uma questão muito grande de confiabilidade, qual que era a quantidade de canabidiol que tinha nesses produtos, se tinha ou não tinha THC junto, se podia ter contaminante, ou seja, não tinha nenhum controle adequado, mas começou a ser usado. E a gente bate nessa questão, assim, de que quando a gente está falando do ponto de vista médico, a gente precisa de evidência para indicar os tratamentos. Acho que a pandemia foi o ápice para mostrar que é muito complexo quando a gente começa a fazer as coisas sem uma evidência adequada. Então, vamos para as evidências científicas, né? Eu vou começar numa ascensão, vocês vão perceber em relação à questão de evidência. Eu coloquei primeiro o Alzheimer, porque assim, existem dados laboratoriais de que o sistema in vitro, que o sistema endocannabinoide está alterado na doença de Alzheimer. E aí tem esse trial que foi feito, publicado no Neurology em 2015, usando THC para sintoma neuropsiquiátrico. Esse trial foi negativo para controle dos sintomas neuropsiquiátricos, mas os pacientes não tiveram efeito adverso na dose usada. Eles até questionaram que poderia ser tentado uma dose maior para ver se tinha algum efeito. Mas, a princípio, esse primeiro trial, que eu consegui encontrar levantando literatura, negativo para uso de THC para sintoma neuropsiquiátrico em demência. Uma outra publicação, o papel se o THC tinha ou não impacto na marcha dos pacientes com demência, e foi visto que ele não tinha impacto em demência. Então, até agora, 2 papers não mostraram um efeito positivo, mas mostrou que parece relativamente seguro. E começam a aparecer relatos de casos e colegas apontando que o canabidiol tem algum papel na questão do controle da agitação de alguns pacientes com demência, com doença de Alzheimer. Então, nesse ponto, o que a gente tem até agora é relato de caso, uma série ou outra, evidência pessoal, mas não uma evidência tão contundente assim para a demência do papel real do canabidiol e até mesmo do THC nesse contexto. Parkinson. De novo, temos evidências que o sistema endocannabinoide está alterado nessa de Parkinson, apontando o racional para usar a medicação nesse contexto. Esse é um estudo, foi publicado no Journal Psychopharmacology em 2009, uma série de casos em que foi usado para psicose o canabidiol e houve uma redução dos sintomas psicóticos, mostrando que talvez tenha sim um papel interessante em algumas coisas na doença de Parkinson, mas e não piorou a função motora desse trial. Um outro estudo, esse aqui com participação do estudo brasileiro, do Dr. Kripa, da USP de Ribeirão Preto, 21 pacientes com doença de Parkinson sem demência ou comorbidades, deram canabidiol em 2 doses comparado com placebo, foram grupos pequenos, se não me engano, de 7 pacientes cada um, e eles não viram melhora na função motora. Mas existiam alguns sinais indiretos de medidas de qualidade de vida que tiveram impacto. Um outro estudo, aqui também de novo no Neurology, mas já um pouco mais antigo, 2001, sugerindo, num grupo pequeno de pacientes, que um canabinoide, a nabilona, reduziu discinesia induzida por levodopa. E cogita-se que parte do que tem se visto, assim, dos efeitos nos pacientes de Parkinson do canabidiol, seja por um efeito mais nos sintomas não motores, como ansiedade, depressão, sono, mas na parte motora carece de qualquer evidência até o momento de impacto significativo do canabidiol, do THC nesses pacientes. Subindo agora o sarrafo de evidências, eu percebi que em esclerose múltipla a gente já começa com estudos um pouco melhores. De novo, em modelos animais, parece ter um papel. Mas você vai ver que tem boas publicações começando a mostrar efeito lá. 433 pacientes, não é um estudo que é randomizado, controlado, é um estudo aberto, mas que foi feito na Itália, o grosso dos pacientes eram italianos, com 7,4 anos de doença, a maior parte usou baclofeno, e tiveram redução de espasticidade, fadiga, dor, qualidade de vida, e observaram efeito adverso numa proporção, em 10,4%, mas nenhum grave. Aqui era uma combinação de canabidiol com THC, em spray bucal. De novo, outro estudo, mundo real, confirmando a eficácia na espasticidade, talvez uma redução significativa dos scores de espasticidade,
uma tolerância boa, com baixo potencial de abuso, sem efeito psicoativo, apesar de ser uma combinação de novo de THC com canabidiol, mostrando de novo uma esclerose múltipla para alguns sintomas, não tratamento da doença em si, mas para alguns sintomas uma eficácia interessante. E aqui uma revisão sistemática de outras revisões, mostrando que realmente a gente tem evidências de qualidade, mostrando que para dor e espasticidade em pacientes com esclerose múltipla, essa combinação de THC com CBD parece ser útil, ser interessante sim para o tratamento desses sintomas. E existem papers, mas aí com evidência menor, questionando um papel até imunomodulador do canabidiol e de outros canabinoides na esclerose múltipla. Mas aí é uma coisa que ainda carece de uma evidência melhor. Dor neuropática. Qual seria o papel do canabidiol na dor crônica, né? Primeiro, assim, que acho que tem que ficar claro é que canabidiol isolado não parece ser a melhor opção para dor. O que a literatura suporta, os dados, são a associação de CBD com THC para tratamento de dor neuropática. Um artigo publicado na PEN em 2007, 125 pacientes de dor neuropática, origem periférica, foi randomizado, placebo controlado, mostrou redução de score de dor, melhora de sono, melhora de elodínia, houve mais efeito gastrointestinal sedativo, 18% dos pacientes pararam o tratamento versus 3% do placebo. Então, mostrando que a gente espera com tratamentos com medicações, você tem um benefício e, obviamente, uma parte dos pacientes tem efeito adverso, mas o benefício vale a pena e muitos pacientes foram beneficiados. Um outro estudo, agora de 2013, também de uma revista de dor, apontou, aqui foi dor refratária, analgésico, em paciente com câncer, mas o ponto que eu trouxe desse paper é que o uso foi prolongado dessa combinação, foi tolerado, não houve perda de efeito, observação de perda de efeito, e aquela coisa de começar a querer aumentar a dose e de outros analgésicos, ou seja, funcionou, foi bem tolerado e ele manteve a eficácia ao longo do tempo, uma combinação de THC com CBD, de novo reforçando o papel no tratamento da dor. E por fim, em relação à dor, eu achei bem interessante esse consenso da Sociedade Canadense de Dor, colocando como é que você escolheria em termos de linha os agentes. Eles colocam que a primeira linha de tratamento para dor crônica neuropática, os gabapentinoides, gabapentina e pregabalina, antidepressivos tricíclicos e inibidores da recaptação de serotonina. Segunda linha, opioides, tramadol. E eles apontam os canabinoides como terceira linha de tratamento para dor neuropática. Mostrando que realmente, assim, o pool de evidência só cresceu ao longo do tempo e suporta muito o uso dos canabinoides no tratamento da dor crônica, de origem neuropática.